estatísticas que vêm por meio da reforma agrária tentada implementar, que se implementou no Brasil ao longo de várias décadas, porque os números são bem diferentes desse plano ideal e dessa filosofia que se propaga por meio dos movimentos. Porque esses movimentos que se dizem lutar pela terra, para dar a terra para as pessoas que necessitam, para fazer a distribuição da terra no Brasil, na verdade a gente percebe ao longo dos anos que eles não dão a titulação da terra. Menos de 10% de todos os assentamentos foram dados títulos de terra para as pessoas. Ou seja, eles mantêm as pessoas cativas desses movimentos por décadas e não dão titulação de terra para essas pessoas. Em respeito à deputada, porque na verdade ela não me fez pergunta nenhuma, né? Eu só queria dizer assim, Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, disse que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Eu vejo outra coisa. A senhora vê isso. É esse o debate que está aqui, né? Centrais sindicais, e do outro lado, os sindicatos da China. Depois houve um momento que houve também uma reunião. Desculpe, só uma questão pontual. Existe algum movimento na China análogo ao que é o MST aqui no Brasil? Não, porque em 1949 eles fizeram reforma agrária. Vocês que querem tanto derrotar o MST, a fórmula é simples. Façam reforma agrária, no outro dia desaparece o MST. De armas nos fazendeiros seria um risco à segurança pública, em que pese o João Pedro Stegli tenha dito, em cadeia nacional, aí na entrevista da Globo News, que as invasões caíram justamente porque os membros do MST tinham medo, sabendo que os proprietários tinham armas, tinham medo de invadir as propriedades. E, não por outra razão, aumentou muito as invasões no governo Lula. Eu queria que o senhor me dissesse se essa inferência corresponde à visão da Polícia Militar, se o senhor acha realmente que os proprietários de terras na Bahia, que têm legitimamente armas de fogo para a sua defesa, da sua família e da sua propriedade, são um risco à segurança pública do Estado. Se o senhor me permitir, eu responderei da seguinte forma. A questão aritmética é clara. A existência de armas, ela tem uma propensão a que essas armas sejam utilizadas com mais frequência. Isso é óbvio. A utilização dessa arma depende de quem tem a responsabilidade. Agora, eu defendo, na condição de profissional de segurança pública, que a arma é para estar nas mãos do profissional de segurança pública. Isso é um funcionamento de um profissional com 37 anos de serviço. Não faço qualquer ressalva a outros praticantes de tiro, CACs, etc. Mas defendo que a arma de fogo tem que estar na mão do agente de Estado. Porque nós temos que prover a segurança, com todas as limitações, independente das situações. E, como disse anteriormente, deputado, nós defendemos a pacificação. Nós defendemos o profissional de polícia militar como um verdadeiro pacificador social. Então, o velho Marx dizia que numa sociedade capitalista, todas as classes, seja a burguesia, pequena burguesia, classe trabalhadora, campesinato, que é uma classe em si, e os trabalhadores em geral, todos eles têm uma fração lumpen,
que é o lumpen? É aquele oportunista que quer viver da vida dos outros, quer explorar o trabalho dos outros. Seria um oportunista, inclusive a palavra adquiriu um conceito sociológico clássico, porque do alemão, como o meu mestre aí da história sabe, a tradução literal seria trapo, que é aquele pano que a gente bota na entrada da casa para limpar os pés. Ou seja, não tem coisa mais suja do que aquilo. Então, esses trapos, esses lumpens, existem em toda a sociedade, em todas as classes. Você vai encontrar entre burgueses, vai encontrar que são, por exemplo, os narcotraficantes, são bilionários e são lumpens. Você vai encontrar na classe média, nos profissionais liberais, vai encontrar entre advogados, entre jornalistas, entre deputados, vai encontrar entre trabalhadores, que aliás até pode ser mais numeroso, porque são os que estão lá no final da fila, e vai encontrar entre camponeses. Então, os nossos acampamentos, nós mesmos sempre fazemos avaliação. Há muitos lumpens nos nossos acampamentos, porque eles estão lá na ralé da sociedade. Então, quando eles tomam conhecimento de uma ocupação, eles se somam, porque vem alguma possibilidade de tirar algum proveito. E depois, lá no acampamento, só nos causa problema. Nós fomos a um local no Pontal que tinha um galpão lá e era doutrinação pura. Eu estou descrevendo como é que é a vida real. Na vida real, num acampamento, a primeira coisa que acontece na primeira assembleia depois da ocupação é fazer as regras daquela comunidade. E, obviamente, tu está na assembleia, tu vota, tu percebe. Bom, eu gosto de tomar cachaça, aqui vai ser proibido tomar cachaça, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu paro de beber, ou eu continuo. Então, as regras do acampamento e do assentamento são decididas pela própria comunidade. É uma democracia popular. Outra coisa é, em caso de desvios, como o senhor relatou, ou de comportamento de dirigentes, ou de recursos, aí é Código Penal. Aí nós não temos problema nenhum. É nosso dever, inclusive, fazer com que se corrijam esses desvios. A sua afirmação, eu vou dedicar um capítulo do relatório dos autores dos desvios. Não quero abusar da paciência de vocês, mas eu já fui claro. O senhor pode ter a nossa palavra, o nosso compromisso. Nós somos os primeiros interessados a evitar que esse tipo de problema aconteça. Mas os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria. Porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator. Tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Senhor presidente. Desacato. Pois não, deputada. Vou aguardar o meu tempo ser restituído para eu retomar minha fala. Meu tempo precisa ser restituído, presidente. Ele não está sendo. Calma, nós estamos esperando delay, deputada. Perfeito. Agora, quando se fala em retomar os lotes, e você vai dar para quem? Os que estão na beira da estrada, para os acampados, estão dando para o MST. Estão tirando produtores e dando para o MST. Eu também quis falar nesse momento, não quero fazer perguntas aos dois depoentes que estão aqui para lamentar o que está acontecendo. O nível que nós temos nessa comissão, das pessoas que vêm aqui depor. Nós tivemos pouquíssimas pessoas
que nós arrolamos e não foi aprovado pelo presidente, para vir aqui falar pelo movimento, pelo MST, falar sobre a situação da reforma agrária. Não, sistematicamente são colocadas pessoas nessa mesa para fazer ofensas ao MST, para fazer ofensas à esquerda, né? E tenta-se dar hoje, através do senhor Rodinei, um ar de que não tem posição política. O senhor tem posição política, o senhor é vereador primeiro do PSL, que foi do Bolsonaro o partido, depois do PRB, que apoiou o Bolsonaro. Então o senhor tem posição política, o senhor é de direita. O seu depoimento aí é um depoimento de direita. Do que o senhor acha do movimento, da desqualificação que o senhor faz. E quem está sentado ao seu lado é um deputado que comparou mulheres a vacas. Comparou o cio de uma vaca ao ciclo fértil de uma mulher. Eu pergunto, qual é a relação política que o senhor tem com a deputada Sâmia? Eu queria responder primeiro, o senhor falou que tem no Galpão que foi lá uma série de... E o senhor esqueceu que tem Nelson Mandela, Paulo Freire, nós temos. Não, eles não estavam lá, não. Então, tem sim, eu queria dizer, deputado, que eu tenho o maior respeito pelas divergências que Vossa Excelência deve ter dentro do partido e outro, que é salutar da democracia, entendeu? Então, ao optar, ao ter pessoas como essa de referência, para mim é importante. Como eu tenho o maior respeito do nosso ex-presidente, que tinha admiração e tem pelo coronel Ustra. Qual é o pecado, o crime? Não existe, deputado. Então, assim, essas relações, eu tenho o maior respeito, senhor, e certamente eu sei que, né, o senhor tem uma carreira brilhante como deputado, eu conheço isso, e sei que hoje o senhor está no partido, amanhã o senhor pode estar em outro. Voto passando. E sobre CNPJ e os endereços das associações que eu citei, o senhor não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Como disse o senhor deputado, tem várias associações, várias cooperativas. É porque a matéria em discussão aqui coloca que o senhor fundou essas associações. O senhor nega que tenha fundado essas associações. A matéria é mentirosa. Eu não estou dizendo que que a matéria seja mentirosa, deputado. Estou dizendo, vem muitas associações. Não, o senhor fundou essas duas associações ou não fundou? Não, a resposta é muito disso. Não, se não fundou, a matéria está equivocada, portanto. Sim. É isso que eu estou colocando. Muito bem. É fácil, viu? Sobrou muita coisa pra gente. Eu vou falar o quê, cara? Você tem que... Por isso que eu usei a tática de trazer ele como bandido, entendeu? Bandido. Vamos concentrar. Eu esqueci de falar para eles. Eu não sou criminoso, eu me calei. O cara botou a bola. Ele não teve nenhuma condenação transitada em julgado. Quem pratica crime é criminoso. Eu devia ter falado. Me calei, o cara marcou, viu? O cara marcou bola na marca do pênalti. O FNL conta com apoio de políticos nas regiões em que atua, particularmente na região do Pontão, em São Paulo. No estado do Pará e no estado do Paraná e no Distrito Federal e no seu entorno, existem também políticos ligados ao FNL? Não, políticos, eu acabei de dizer para Vossa Excelência agora há pouco, né, nas eleições, né, as pessoas votam, e votam em vários políticos, entendeu? Então, as relações são diplomáticas. Não, eu não fiz a pergunta se são quem vota. Eu perguntei os políticos ligados ao FNL. Tem outros políticos fora do estado de São Paulo, por exemplo, Pará ou Distrito Federal? A gente tem relação com vários parlamentares, estadual, prefeito, vereador, todos, independente de partido. O Pontão é um exemplo disso concreto, deputado. O senhor pode me falar quantos crimes o senhor já foi condenado? Eu fui acusado e os processos tramitam na justiça. Eu não tenho nenhuma condenação transitada e julgada. E vários deles foram absolvidos. Mas o senhor foi condenado e com certeza depois absolvido. Mas condenado o senhor já foi. Quantas vezes o senhor já foi preso, senhor Zé Rainha? E até estava falando com o advogado. No Pontal foi 9 vezes. E a nível nacional umas 13 ou 14 vezes, não sei. Agora eu queria explicar para Vossa Excelência. Eu nunca, Vossa Excelência, tive um boletim de ocorrência em qualquer delegacia por qualquer
crime que não seja relacionado à causa da terra da reforma agrária. Aquela condenação de quase 32 anos de cadeia, como está a ação? Já terminou? Já tem transitado julgado? Tramita na justiça no Brasil e no STJ. O senhor foi condenado, depois foi até, enfim, o processo tramitou. O senhor já foi pego com arma. O senhor foi julgado por porte ilegal de... Já respondi essa pergunta, Isso, excelência. exatamente, o senhor confirma isso. Parece simples, mas o senhor lembra como o senhor adquiriu essa arma? Primeiro, a arma não era minha. Já respondi a pergunta. Mas estava de posse dela? Não. Por isso que eu fui absolvido.